Hoje, vamos tomar um tempo para compartilharmos juntos a Palavra de Deus com um sermão intitulado O Projeto de Deus. Como o título diz para vocês, quem projetou o universo inteiro? E esta terra? Quem projetou o Evangelho? Quem projetou a salvação? Deus criou o projeto de todo o universo. O projeto da nossa vida, a nossa salvação e o projeto da Igreja de Deus. Quando Ele fez todas essas obras, Deus conhece o fim desde o princípio e está nos guiando à salvação passo a passo. Quando pensamos sobre a jornada no deserto, Deus projetou todos os processos de tirar os israelitas do Egito, de derrotar os cananeus e de dar a eles a terra de Canaã. Os israelitas pensavam: como podemos atravessar o Mar Vermelho? Como o exército de Faraó estava perseguindo os israelitas com carruagens? Alguns deles diziam: estamos mortos. Eles reclamaram com Deus que os tirou do Egito e culparam Moisés. Porém, até mesmo nesse momento urgente, aqueles que perseveraram com fé firme, pensando, Deus tem um plano, puderam ver a incrível obra sendo feita. Hoje, enquanto andamos no caminho da fé, devemos entender que Deus é o arquiteto de toda a obra de salvação e da obra do universo. Por que Deus deixou a nossa igreja oferecer culto no sótão de Marcos? E no passado deixou ser criticada por muitas pessoas por causa da aparência exterior da nossa igreja? Todo o universo pertence a Deus. Então, desde a época da igreja primitiva, Ele poderia ter nos dado templos esplêndidos, não poderia? Quem projetou todos esses processos? Aprendemos que Deus os projetou dessa forma para a nossa salvação. Através da nossa vida espiritual e dos esforços que fazemos nesta terra, Deus criou todos esses passos para que nos tornemos sacerdócio real no céu. Precisamos nos perguntar, neste momento, por que Deus projetou esse processo? Neste momento, por que Deus pede essa medida de fé? Se vermos atentamente, Deus nos guiou para que possamos entrar no eterno reino dos céus. Vocês acham que o Evangelho de Deus não pode ser cumprido se não pregarmos em Samaria e até os confins da terra? No Salmo de número 19, Deus já disse: as palavras do Evangelho de Deus foram para os confins do mundo. E também, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, Deus disse: esse Evangelho será pregado a todas as nações. Ou seja, Deus já planejou o Evangelho. Você pode mudar o plano de Deus com o poder do homem? Se você pode mudar com o seu próprio poder, então deve, pelo menos, poder parar a rotação da Terra. Existe alguém que pode fazer isso? Mesmo que Albert Einstein ressuscitasse, ele não poderia fazer isso. Quem está fazendo essa obra? A Terra gira e está inclinada a 23 graus e meio. Ela está a uma distância apropriada do Sol. Deus criou um satélite chamado Lua, que gira ao redor da Terra e que influencia nas marés. São os nossos poderosos pai e mãe que criaram todas essas coisas.
Assim, os filhos de Deus não devem ser tratados com o maior respeito de toda a humanidade nesta terra? Porém, surpreendentemente, Deus fez seus filhos serem tratados com pouca consideração nesta terra. Isso não está escrito na Bíblia? Deus pôs a nós em último lugar, tanto a anjos como a homens. Quem projetou isso? Estes são projetos e planos de Deus para nós, para nos arrependermos completamente de nossos pecados na terra, para que possamos nos tornar sacerdócio real quando voltarmos ao eterno reino dos céus. Embora Deus possa fazer todas as coisas, Ele nos diz: você não deve fazer isso, você deve fazer aquilo. Por quê? Há várias igrejas nesta terra, como areia na praia. Há vários estudiosos da Bíblia que dizem conhecer a Bíblia, pensando, eu sou o melhor. Porém, Deus não confiou esse evangelho a eles. Ele escolheu pessoas como Pedro, que era pescador no mar da Galileia, para viver como seu discípulo. E confiou a elas a pregar o grande evangelho que abunda em todo o universo. O homem não pode prever a obra de Deus. Deus tem a sabedoria que nunca podemos imaginar. Quando vemos isso, devemos agradecer, louvar e glorificar ao Pai e à Mãe, por termos os encontrados nesta terra e por nos tornarmos parte do seu plano da salvação. Quem no mundo está frequentando a igreja que Deus estabeleceu? Quem no mundo está aprendendo e praticando os ensinamentos que o próprio Deus ensinou? Nós não nos conhecemos. Não sabemos nada sobre Deus. Com grande poder e autoridade, Ele governa o universo e opera a salvação de acordo com o seu plano. Quem criou o plano da nossa salvação e o plano para a época da aparição da Mãe Celestial? Está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Esse evangelho será pregado a todas as nações. Deus tem predito esse plano há 2000 anos. E de acordo com o Salmo de número 19, desde a época do Antigo Testamento, Ele tem predito o seu plano. Não é? Deus projetou essa obra para ser cumprida pelos membros da Igreja de Deus. Na época em que as pessoas são batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não podemos mudar nada do projeto de Deus. Se dissermos, Deus gostará disso, mas acho que do meu jeito é melhor, vamos fazer do meu jeito, então a obra da salvação nunca será cumprida. Assim, não é necessário ter fé em Deus? Deus já projetou que hoje, nesse momento do tempo, o seu povo nasceria quando Sião fosse reconstruída. Não é incrível que somos chamados para participar do plano de Deus? Há 200 bilhões de estrelas em nossa galáxia que Deus criou. Algumas estrelas são maiores que a Terra. A Terra não é a maior estrela. Porém, nesta Terra, alguns parecem ter grande poder ou grande status. E alguns lugares parecem ser incríveis. Mas todos, além do Pai e da Mãe, as grandes pessoas nesta Terra são filhos de Deus. As grandes pessoas na Terra estão reunidas aqui. Porém, já que Satanás sabe que ele nunca poderá receber a salvação, ele sempre tira o poder espiritual dos filhos de Deus.
Ele tenta tirar deles a esperança pelo céu e mostra a eles o esplendor do mundo. Quando Jesus foi tentado pelo diabo, depois de jejuar por 40 dias, esse foi um dos truques de Satanás. Mostrar todo o esplendor de todos os reinos do mundo. Ele disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Embora pareça ótimo aos olhos das pessoas desta terra, no universo, a terra é menor do que a areia espalhada na praia. De acordo com o plano de salvação de Deus, quando Josué marchou ao redor de Jericó 7 vezes, no 7º dia, e gritou, a cidade de Jericó caiu, assim como Deus planejou. Josué não fez nada de acordo com a sua própria vontade. Como ele sabia que o nosso Deus é aquele que controla as numerosas estrelas no céu, ele agiu de acordo com o plano de Deus. Era o plano da vitória sobre Jericó e o plano da salvação. Deus disse, marchem ao redor da cidade uma vez todos os dias, e eles marcharam. Deus disse, no 7º dia, marchem ao redor da cidade 7 vezes, e eles marcharam. Deus disse, que todo o povo grite junto. Então, vocês terão a vitória. E a vitória não chegou para Israel assim como ele tinha dito? Na época atual, há apenas uma igreja na Terra que está agindo de acordo com o plano de salvação de Deus. E qual é? É a Igreja de Deus. A Igreja de Deus não foi estabelecida por Jesus, a quem todas as pessoas admiram? Não é a igreja que Pedro e João, os discípulos de Jesus, e também o apóstolo Paulo frequentaram? Estamos nessa igreja agora. Deus não permitiu que ninguém no mundo se juntasse a essa igreja. Mas Deus a criou como um mundo para seus filhos. Sempre que eu penso sobre o plano de Deus, é realmente incrível. A igreja não é dirigida por vaidade ou pretensiosismo, mas pelo poder de Deus. Agora, muitos membros vieram a Sião, em busca da verdade, em um instante, sem que nos dessemos conta disso. Por que foram para o Alasca para pregar o Evangelho? Uma igreja foi estabelecida no Alasca? Não. Deus a estabeleceu. Por favor, levante a mão se você foi para Sertum, no Himalaia, e pregou lá. Mesmo que ninguém tenha ido a esses lugares, a igreja está agora em todo o mundo. Pessoal, nunca nos esqueçamos que Deus estabeleceu a igreja e a está operando de acordo com seu plano. Nós apenas nos limitamos a nos dedicar a este grande projeto que Deus planejou e projetou. Mas Deus nos abençoa e diz para nós, vocês trabalharam muito duro. Isso não é o Evangelho? Deus conhece o fim desde o princípio e projetou tudo. Ele impede que qualquer coisa ímpia entre em Sião. Vamos ver cada processo do plano de Deus através do livro de Isaías, capítulo 46. Capítulo 46, versículo 10. No capítulo 46, versículo 10, está escrito que desde quando? O princípio. Anuncio o que há de acontecer. Antes da criação da terra, Deus já tinha anunciado tudo. Deus já tinha dito tudo. Se o plano de Deus não foi projetado, Ele poderia nos ensinar de antemão? O projeto já tinha sido concluído, desde o princípio. Quando Ele criou a terra, Ele não fez apenas o céu, o mar e a terra, mas também fez todos os planos para a nossa salvação ao mesmo tempo. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer
e desde a antiguidade. O que Ele mostrou? Desde a antiguidade, Ele já revelou as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, e certamente farei toda a minha vontade. Há alguma coisa que Deus tenha dito que não tenha se cumprido? Nada. Tudo certamente será feito. Versículo 11. Que chamo a ave de rapina, desde o Oriente e de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, o que ele fará? Também o executarei. Deus certamente fará o que ele disse, e fará exatamente o que ele planejou. O plano perfeito para a salvação já foi criado, de acordo com a vontade de Deus, desde o princípio. Estamos vivendo na época em que Deus já estabeleceu seus planos e recebemos a Mãe Celestial. Não recebemos também a preciosa bênção de seguir a voz do Pai e da Mãe para ir à verdade? Irmãos e irmãs em Sião, vocês viram a profundidade do projeto de Deus? Quando formos para o reino dos céus, Deus nos fará o sacerdócio real. Que tipo de vida Ele planejou para nós no reino dos céus? Deus preparou para seus filhos as bênçãos da vida eterna, que nunca pode ser comparada com a vida nesta terra. Não haverá mais morte, nem luto ou dor, mas transbordará de alegria, felicidade e deleite todos os dias. Para recebermos essa vida, estamos passando por cada processo, enquanto vivemos em dificuldades, cheios de altos e baixos. Quando vocês pensarem, está muito difícil, orem diligentemente. Onde está o plano que Deus preparou para a minha salvação? Por favor, me ajude a suportar até o fim e vencer essa dificuldade, para que eu possa desfrutar da vida eterna e as bênçãos no eterno reino dos céus, segurando as mãos do Pai e da Mãe. Se orarmos sinceramente todos os dias e seguirmos adiante, a nossa vida nunca terminará em tragédia. Deus não disse que depois de pouco tempo, o mundo encantado, que nossa mente não imaginou, nossos olhos não viram e nossos ouvidos não ouviram, será nosso? Devemos ter fé em sua promessa e seguir adiante. De acordo com a Epístola aos Hebreus, capítulo 11, como uma pessoa que tem essa fé considera a vida neste mundo? Eles admitem que são estrangeiros e peregrinos nesta terra. Pessoal, se vocês visitaram um país estrangeiro, vocês podem viver lá para sempre? Vocês podem ficar por um certo tempo, mas vocês terão que voltar logo. O lugar onde podemos ficar para sempre é a nossa pátria. É por isso que nunca devemos estar muito absorvidos em nossa vida nesta terra e cometer o tolo ato de desistir do reino dos céus. Vamos ver alguns exemplos de coisas que Deus projetou, já que Ele conhece o fim desde o princípio. Vamos ver o livro do Gênesis, capítulo 6, versículo 13. Livro do Gênesis, capítulo 6, versículo 13. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nelas farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos, na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Deus projetou a arca e Noé fez tudo de acordo com o projeto de Deus. Versículo 19. De tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie,
macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo o réptil da terra, segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Agora estamos na mesma posição que Noé. Deus já preparou o plano de salvação. E Ele diz para nós, guardem a nova aliança. Preguem o Evangelho em Samaria e até aos confins da terra. Batize todas as nações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine-os a obedecer a tudo o que eu os ordenei. Faça-os discípulos dessa forma. Ele explicou para nós em detalhe, um por um. Conforme seguimos as suas instruções, igrejas foram estabelecidas na América do Norte, na América do Sul, na Oceania, na Europa, na Ásia e na África. Se não seguirmos assim como Deus planejou, nem mesmo a menor letra e nenhum traço de sua obra poderá acontecer. Essa obra está acontecendo em nossa igreja agora. Para nos salvar, Deus restaurou o sábado, as 7 festas, em 3 tempos, e todas as leis quebradas, que foram destruídos e abolidos. Ele preparou a base para a gloriosa verdade, a fim de que possamos voltar para Sião. Na época atual, Deus ensinou a Mãe Celestial para os seus filhos, a fim de que eles possam pregar a glória de Jerusalém a todo o mundo. Deus já não projetou dessa forma? De uma perspectiva humana, a arca parecia ter sido projetada de forma errada. É um navio que flutua na água. Não deveria ter uma força motriz? Deve ter um remo, um leme ou um mastro. Nada disso foi projetado. Nos dias de Noé, eles tinham motores como os que temos hoje? Não existia isso naquela época. Então, por que Deus projetou a arca assim? Se Noé não tivesse entendido a vontade de Deus e tivesse perguntado isso, ele poderia ser salvo? Alguém poderia pensar que não há como mover um navio para a esquerda ou direita, mesmo que esteja prestes a bater. Porém, Deus fez esse navio e o permitiu viajar em segurança para o topo do Monte Ararat, usando o vento e as ondas. Da mesma forma, Deus fez o plano da salvação e o está cumprindo em cada época. Assim, quando Deus diz, preguem o Evangelho diligentemente, devemos pregar diligentemente. Quando Deus diz, se reúnam e ofereçam o culto neste dia, devemos nos reunir e guardar o culto juntos. Deus estabeleceu o 7º dia, mas se guardarmos o culto no primeiro dia, então não estamos seguindo o plano de Deus, não é? Se isso acontecer, certamente haverá uma grande falha na questão da salvação. É por isso que Deus nos ordenou não acrescentar e nem tirar da sua palavra, mas seguir a sua direção. É daqui que vem a frase, obedecer é melhor que sacrificar, não é? Deus vê todo o cenário, e nós vemos apenas uma parte dele. Deus conhece o fim desde o princípio, e nós apenas pensamos sobre o que está diante de nós. Se compreendermos a grande providência de Deus, poderemos nos encontrar no reino dos céus. Caso contrário, será igual ao que aconteceu durante os 40 anos no deserto. Embora tenhamos visto alguém há 10 dias, podemos não voltar a vê-los. Isso não é o resultado de não ler corretamente o plano de salvação de Deus? Vamos ver o livro de Josué, capítulo 6, versículo 1. No capítulo 6, versículo 1 está escrito: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei
e os seus valentes. O plano de Deus já foi concluído assim. Versículo 3. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Como eles seguiram o plano de Deus para a vitória sobre Jericó, eles certamente ganharam a batalha. Qual é o plano de Deus para o Evangelho? Deus projetou que o Evangelho fosse pregado em Samaria e até aos confins da terra. Pessoal, se pregarmos o Evangelho em Samaria e até aos confins da terra, de acordo com a vontade de Deus, certamente nos tornaremos pessoas grandiosas no reino dos céus, maior que Josué ou Noé, que construiu a arca. Aqueles que realizam a obra de Deus são pessoas grandiosas. Quem é grandioso neste mundo? Não são os membros de Sião em todo o mundo, cujos nomes estão escritos no livro da vida? Estamos todos dentro do reino do plano de salvação de Deus. Deus tem nos dado sabedoria conforme oramos sinceramente e confiamos em Deus. Quando esta pessoa faz uma pequena peça, outros criam outra peça. Quando eles se unem uns aos outros, então a coisa toda sai. Deus planejou pequenas peças para cada um de nós. É absolutamente impossível para uma pessoa se levantar e fazer tudo sozinha. Devemos todos nos unir. Vamos ver mais um verso no Salmo de número 19. Vamos para o livro dos Salmos. No Salmo de número 19, verso 1, está escrito: Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Em outra versão da Bíblia está escrito pelo mundo inteiro. E as suas palavras até aos confins do mundo. A sua voz e as palavras alcançarão os confins do mundo. Quem projetou isso? Isso não foi feito por alguém que tem um bom plano. Vamos também ver o plano de salvação dado por Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Vamos ver o Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 13. Capítulo 24, versículo 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este Evangelho do Reino. Por onde esse Evangelho será pregado? Por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Pessoal, nosso Deus projetou esse plano no Evangelho de Mateus, capítulo 24, não foi? Ele falou sobre esse plano há 2000 anos e também no livro dos Salmos. Além disso, ele deixou a sua última mensagem na terra. Já não há mais nada. Tudo o que precisamos fazer é pregar o Evangelho com diligência. Como somos testemunhas de seus planos, o Evangelho é realmente pregado amplamente em Samaria e até aos confins da terra. Da última vez, eu também pedi a vocês para se lembrarem dessa história quando enfrentarem dificuldades e problemas ao seu redor. Quando você coloca um punhado de sal em um copo de água, como fica o gosto? Quando se coloca a mesma quantidade de sal
em um grande lago, como fica o gosto? É o mesmo punhado de sal. Cada família enfrenta dificuldades e situações críticas. Quando os nossos vasos são apenas do tamanho de um copo, é exposto. Nós brigamos, temos conflitos, sem saber o que fazer. Porém, isso afeta o gosto da água se for colocado em um grande lago? Não. De acordo com as lições da mãe, a mãe não nos diz para ter um grande coração como o mar? Isso também não é parte do grande plano de salvação de Deus para o povo do céu nos últimos dias? Com esse tipo de fé, devemos sempre dizer: Deus é o nosso Pai e a nossa mãe, e somos a família celestial. Logo voltaremos para o nosso eterno lar no céu. Somos estrangeiros e peregrinos nesta terra que é temporária. Se tivermos esse tipo de fé, poderemos ter a fé como a de Abraão, a fé como a de Noé, a fé como a de Moisés e a fé como a de Josué, de quem nós lemos hoje. Não podemos? Não está mencionado na Epístola aos Hebreus capítulo 11 que essas pessoas tiveram fé? Não vamos colocar o nosso coração nessa pequena terra, mas vamos sempre pensar sobre o vasto e grande lar espiritual, o reino dos céus. Pedindo a vocês que nunca percam a confiança, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.